Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos dando continuidade aos nossos conteúdos aqui de forma online, tá? E nessa semana a gente vai ver a questão da população mundial, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com as teorias demográficas, vamos falar de crescimento demográfico mundial, vamos falar de conceitos e também de estrutura populacional. Tranquilo? Então, começando aqui com alguns conceitos de população, a gente tem que entender, tá? Que a população, né, o conceito de população em si corresponde ao número total de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico. Esse espaço pode ser rural, pode ser urbano, tá? Então, se é rural, população rural, se é urbano, população urbana, né? E assim por diante, tá? O número total de pessoas que vivem em um local ou no mundo, tal, a gente chama de população absoluta, tá? E esse conceito ele vai se diferir de população relativa, porque a população relativa vai ser o número total de pessoas em relação à área, tá? A gente chama a população relativa também de densidade demográfica, beleza? É, Outro conceito, né, em relação ao crescimento populacional, esse crescimento a gente chama de crescimento vegetativo, nada mais é do que a variação de natalidade menos a mortalidade, tá? Aí a gente tem uma diferença que é importante lembrar, que é a diferenciação de crescimento vegetativo e crescimento demográfico. O crescimento vegetativo, gente, ele não vai levar em conta as migrações. Quando a gente fala de crescimento demográfico, tá? De um local, a gente vai estar levando em conta a natalidade menos a mortalidade e também a quantidade de migrações que aconteceram naquele período ou naquele local, tá? Então é importante lembrar essa diferença, é uma pegadinha que sempre vai aí ter nos vestibulares, nas provas que vocês possam vir a fazer, tá? Continuando, então, falando um pouquinho de crescimento da população, a gente tem aí a população crescendo, né? Principalmente nos últimos 500 anos. Então, se a gente for pensar 2.000 anos, a gente tinha 250 milhões de habitantes, há 500 anos, 450 milhões, tá? E essa população ela começou a crescer com muita força, principalmente a partir do momento que que as pessoas começam a ter mais condição, tá? Então a população no início do século XIX a gente já tem mais de 1 bilhão de habitantes, tá? Ali no período da Revolução Industrial, tá? A gente tem nesse período, tá? A primeiro momento que a gente que se tem uma preocupação com a quantidade de pessoas que se tem no mundo, tá? Essa pessoa foi Thomas Malthus, a gente já vai falar sobre ele, tá? E ele se preocupava principalmente em relação à quantidade e à disponibilidade de alimentos, tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Na década de 70, a gente já tem uma população mundial passando de 4 bilhões de habitantes, tá? E nesse período a gente tem aí um grande distanciamento, né, dos países desenvolvidos em desenvolvimento, como vocês já sabem, a gente já cansou de conversar, tá? No final do século XX, então, a gente já tem 6 bilhões de habitantes, tá? Para vocês terem ideia, a gente já está beirando aí os 7 bi, tá? No mundial hoje em dia, e nesse período atual a gente já tem um grande desenvolvimento tecnológico, inclusive para métodos contraceptivos, enfim, tá? Tudo que está relacionado à tecnologia hoje em dia o ser humano está bem mais evoluído do que há 20, 30, 50, 100 anos atrás, obviamente, tá? Falando ainda de conceitos demográficos, é muito importante a gente entender, tá? Como se faz a coleta e a conta para a gente a coleta e a conta de taxas que vão no censo demográfico, tá? Para vocês terem ideia, a gente tem aí taxas de natalidade e taxas de mortalidade e crescimento vegetativo ou natural que a gente já falou, né? A taxa de mortalidade, de natalidade ou de mortalidade, tá?
a gente consegue ter esse número a partir da conta número de nascimentos vezes 1000 pela divisão do número total de habitantes, tá? A partir daí a gente vai ter um número, um dado, e esse número a gente chama de ou taxa de natalidade, quando a gente fala de número de nascimentos, e taxa de mortalidade, quando a gente leva em conta aí o número de óbitos, beleza, gente? Quando a gente fala de fase do crescimento, tá? É muito importante a gente lembrar que essa teoria ela vai nos mostrar o seguinte, que a partir do momento que a gente tem um maior crescimento populacional, ou melhor, o que a gente tem um menor crescimento populacional, quer dizer que esse país ou que aquele local ele vai melhorando a sua qualidade de vida, tá? Então essa teoria aqui é a teoria da transição demográfica, tá? Mas pegando como um todo na população mundial, né, ao longo da história, a gente tem ali a fase 1 ainda com baixo crescimento, né, nos primórdios da humanidade. A gente tem uma fase 2 com elevado crescimento, quando se tem o desenvolvimento tecnológico e científico, a melhora das condições de vida, mas se a gente for pensar, a população ainda está em constante crescimento, mesmo com as condições de vida melhorando, né? Temos reduções nas taxas de mortalidade, principalmente com maior acesso à saúde, né? A própria evolução tecnológica, tá? Então a gente tem uma fase de elevado crescimento populacional, tá? A fase 3 já é uma fase de baixíssimo crescimento e estagnação, e ela já corresponde ao momento onde a gente tem uma urbanização acelerada no mundo todo, tá? Então isso vai fazer com que as pessoas comecem a ter menos filhos, tá? E isso vai fazer com que o crescimento da população mundial comece a se estagnar, beleza? Consequentemente, com a estagnação da população e a urbanização acelerada, a gente tem pós-estagnação, a gente tem o próprio envelhecimento da população, que já vem assolando muitos países do mundo, tá? Principalmente os países desenvolvidos, os países que se industrializaram primeiro, consequentemente, os países que se urbanizaram primeiro, beleza? Vamos lá. Então, esse próprio crescimento populacional que aconteceu de forma muito acelerada, tá? Lá na primeira revolução industrial na Europa, por exemplo, né? E a própria urbanização e tudo mais, ela vai explicar a preocupação de muitos pensadores, como inclusive de Thomas Malthus, tá? Mas vocês vão perceber quando a gente falar de teorias demográficas que a realidade que o Malthus montou na cabeça dele não se concretizou. Tá? Mas para vocês terem ideia, então, hoje em dia, a própria Europa, no qual Malthus vivia, na qual Malthus vivia lá na época da primeira Revolução Industrial, hoje em dia já passa por esse envelhecimento populacional, já passa por problemas de aposentadoria, uma vez que a população economicamente ativa da Europa ela vem diminuindo cada vez mais e o número de idosos vem aumentando. Tá? Então, quando a gente começa a falar de teorias demográficas, a gente primeiro fala da teoria malthusiana, que foi criada por esse cara aí, Thomas Malthus, tá? E ele vai dizer o seguinte, nessa teoria ele disse que a população, tá? Mundial, ela aumentava em progressão geométrica, certo? Em PG. E a quantidade de alimento ela ia aumentando em PA, progressão aritmética, ou seja, cada vez mais, a cada ano que passasse, o número de pessoas aumentaria mais do que o número do que a quantidade de alimento, o que faria com que a gente tivesse uma crise alimentar muito grande, tá? Bom, opa, meu Deus. Bom, algumas críticas, tá? Em relação ao Malthus. Ele, primeira coisa, ele não considerou os avanços técnicos científicos, tá? Que foram aplicados à agricultura. Ele não considerou as reservas de alimentos nos mares e oceanos. E também não levou em conta outras regiões que não fosse a Europa, né, do planeta, que tem áreas de solo fértil com grande produtividade.
Se a gente for pegar hoje em dia, né, com a própria Revolução Verde, a gente tem uma produtividade mundial muito grande, o que faz com que a gente entenda que a teoria do Mao Tse era completamente furada, né? Porque a gente não tem falta de alimento no mundo, certo? A gente tem uma outra coisa que vai, né, dizer respeito a uma outra teoria. Mas a gente consegue entender que a produtividade de alimento no mundo ela é muito maior do que os próprios seres humanos conseguem consumir, beleza? Então, continuando aqui, a gente tem o neomalthusianismo, tá? O neomalthusianismo, que é o novo malthusianismo, ele vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Percebam, já num período onde se tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tá? Mas após Segunda Guerra Mundial, a gente tem na Europa o que a gente chama de baby boom, ou seja, começou a nascer muita criança na Europa pós Segunda Guerra, o que fez com que surgisse novamente a discussão de que faltaria alimento no mundo graças à quantidade de pessoas. Só que o neomalthusianismo ele já previa a adoção de métodos contraceptivos para controlar essa quantidade de gente que nasceria, tá? E aí a gente tem, inclusive, política de filho único, como, por exemplo, aconteceu na China durante um bom tempo. A gente tem, né, a utilização de vários outros métodos, pílulas anticoncepcionais, preservativos e tudo mais, tá? Todos esses métodos eles eram enaltecidos pelo neomalthusianismo, tá? Claro, para não por uma coisa de não pegar doença ou de simplesmente não querer ter filho e tudo mais, mas sim preocupando-se com a quantidade de alimento, preocupando-se, tá, com uma coisa muito maior que a gente sabe que também não é muito real, beleza? A teoria neomalthusiana, então, dizia que a gente tinha, né, excesso de gente, tá? Principalmente nas áreas da América Latina, Ásia e África, tá? E para controlar essa quantidade de gente ali, a gente tinha que ter, né, o controle de natalidade, não reprimir abortos ilegais, esterilização em massa das mulheres para elas não poderem ter filhos, tá? Então, outros métodos como laqueadura também era bem era bem aceito, tá? É bem aceito, né? Nessa teoria neomalthusiana, tá certo? Uh, a teoria reformista, ou também chamada de marxista, por sua vez, já vai dizer o seguinte, que ele vai contrapor a teoria de Malthus, dizendo que o problema da fome no mundo não é a quantidade de alimentos. O mundo, né, a população mundial, a própria produção de alimentos mundial, ela vai conseguir alimentar toda a população mundial. O que falta no mundo é sim a distribuição de recursos e alimentos. Tá? Então, essa vai ser a principal bandeira levantada pelos marxistas, tá? Mostrando que o que acontece no mundo é realmente desigualdade social, desigualdade de renda e não falta de alimento. Né? É o que a gente consegue perceber, né? Porque se a gente for pensar, localmente a gente tem várias pessoas passando fome, né, na nossa volta, na rua e tudo mais, mas se a gente for no Ceasa de manhã, a gente sabe que tem muito alimento sendo jogado fora. Então é só aí uma coisa para a gente poder pensar, beleza? A teoria ecomalthusiana, ela já vai puxar, né, essa questão da grande quantidade de pessoas no mundo para um sentido mais ecológico, ou seja, ela vai mostrar que vão faltar no mundo, além de alimento, recursos naturais e também vai se ter uma grande quantidade de poluição a partir da quantidade de gente que se tem no mundo, tá? E os ecomalthusianos, então, vão se preocupar principalmente com o meio ambiente, beleza? Lembrando que também eles prezam, né, o controle de natalidade como forma de preservar o patrimônio ambiental. Beleza? Opa! Então, falando um pouquinho aqui da questão da estrutura mundial, estrutura etária mundial, a gente tem que entender algumas coisas, tá? A primeira coisa é saber, entender
como funciona uma pirâmide etária, tá? Uma pirâmide etária, gente, nada mais é do que um gráfico de população, um gráfico que vai mostrar qual é a relação da população daquele local, ou né, se tem mais idosos, se tem mais jovens, se tem mais homens, se tem mais mulheres e tudo mais. A pirâmide etária, a gente está aqui é um esqueminha, ela vai mostrar nada mais, nada menos do que a composição da população. Então, a base da pirâmide ela vai mostrar sempre a quantidade. Então, quanto mais larga for a pirâmide, maior a quantidade de gente, tá? E quanto mais alta for a pirâmide, mais velhas são as pessoas. Então, se a gente tem um país com alta expectativa de vida, o topo da pirâmide tem que ser mais largo. Concordam comigo? Porque tem mais gente idosa. Se esse país tem uma alta taxa de natalidade, ou seja, nascem muitas pessoas, a gente tem que ter uma base muito larga, tá? Lembrando que o lado esquerdo é sempre utilizado para os homens e o lado direito para as mulheres, tá? Então a gente tem essa composição da pirâmide etária. Como eu estava falando para vocês lá anteriormente, já temos a teoria da transição demográfica, né? E ela vai explicar que a partir do momento que a gente tem o país ou o local se desenvolvendo, a gente tem a pirâmide etária aí se modificando, a estrutura da população se modificando, tá? Então, a primeira fase é a primeira fase expansível, quando a gente tem aí uma baixa expectativa de vida e uma alta taxa de natalidade, se vocês perceberem. Ali na segunda, no estágio 2, a gente já tem uma elevada taxa de natalidade ainda, uma queda na mortalidade, né? Aumentando um pouquinho a expectativa de vida. A terceira fase é a fase estacionária. A gente tem a taxa de natalidade já em declínio, tá? Uma baixa taxa de mortalidade e as pessoas já com uma elevada expectativa de vida, tá? É a fase que o Brasil hoje passa, certo? Que inclusive é a fase que a gente tem o bônus demográfico, tá? Bônus demográfico que é o período onde se tem a maior parte da população estando em período economicamente ativo, ou seja, entre 15 e 65 anos de idade, tá? E o estágio 4 já diz respeito ao estágio onde muitos países da Europa já estão passando, né? Que é o período onde a gente tem uma baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade e uma grande expectativa de vida, tá? Que a longo prazo vai gerar uma série de problemas para o próprio país, beleza? Oh, meu Deus. Então, a gente tem aqui duas pirâmides etárias, tá? De dois locais diferentes. Pirâmide etária dos Estados Unidos de 2000 e do Brasil de 2005. Se vocês perceberem, a pirâmide etária dos Estados Unidos de 2000 já demonstra que aquele país tem uma taxa de natalidade um pouco menor do que a do Brasil de 2005, tá? Mostrando também que a quantidade de idosos é maior. Consequentemente, a gente consegue entender que a qualidade de vida nos Estados Unidos é um pouco melhor do que a qualidade de vida no Brasil, né? Uma vez que os idosos vivem mais. Beleza, gente? Então, tem só que pensar nessa. É sempre bom vocês lembrarem das taxas, dos índices, tá? E tentar aplicar eles quando vocês vão entender uma pirâmide etária. Para falar de demografia, essa questão é imprescindível, beleza? Falando de movimentos migratórios mundiais, a gente começa a falar um pouquinho, tá? A gente começa a falar um pouquinho dos tipos de migração. O que é migração? É importante, a primeira coisa, a gente entender a diferença de migração, imigração e emigração com E, tá? Migração seria o movimento populacional das pessoas de um lado para o outro, tá? Emigração com E consiste na saída das pessoas daquele local. Então, por exemplo, se uma pessoa está saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, para mim, né, que está no Brasil, estou no Brasil, eu que estou no Brasil, eu entendo que essa pessoa está emigrando, ela está saindo do Brasil. Porém, para um estadunidense, aquela pessoa é um imigrante, com I, tá? Porque aquela pessoa está chegando de um outro local, beleza? Então, a gente tem as migrações forçadas, tá? Que consiste
na ida de algumas pessoas sem a sua vontade para um outro local. Ali a gente tem, né, a questão da América no período colonial bem presente. A gente tem as migrações espontâneas que acontecem quando as pessoas querem ir para aquele local, tá? E aí a gente pode também utilizar o exemplo do Brasil, principalmente na época ali pós pós-Lei Áurea, quando a gente não tinha mais escravidão no Brasil, né, e as pessoas vinham da Europa para o nosso território. A gente tem a, a gente tem as migrações forçadas, as migrações espontâneas, e essas migrações elas podem ser internacionais ou regionais, né? Ficou um aplauso ali no final da aula que já veio um spoiler porque a minha o meu teclado aqui está dando algum problema, não sei o que é isso, tá? Mas, continuando então, só para a gente terminar a aula, tá bem no finalzinho, tá? Essas migrações, elas podem ser externas ou internacionais, ou internas e regionais. Qual que é a diferença? As internacionais, elas são para fora do país de origem da pessoa, e as internas ou regionais, elas acontecem dentro de um mesmo país. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? No final do slide aqui tem algumas atividades que eu vou passar para vocês na próxima aula e a gente já vai conversando, tá certo? Eu passo também o slide para vocês e a gente conversa posteriormente. Beleza, gente? Valeu, um abraço e vamos nos falando. Tchau, tchau.